o que acontece? Claro, a cultura popular estava aí. Estava aí. E eu lembro que eu era menino, tinha a lapinha lá na calçada da igreja. Talvez vocês não saibam o que é uma lapinha, Eu né? sei o que é. Aí tal. As bandas de pífano estão aí. As bandas que a gente chama de bandas cabaçais. E aí, com a história do Tocaia, como a gente... o objetivo da gente, assim, a gente era... Resgatar essas coisas. Não era trazer, era compor a partir da música nordestina, dos ritmos nordestinos, eu precisava conhecer. Não é? E aí aí Erivan trouxe discos, apresentou, e aí eu fui conhecer os grupos nas comunidades, grupo de maracatu, eu fui para o Maranhão conhecer o boi do Maranhão, as nossas bandas de pífano aqui, do Ceará, né, do Pernambuco, os grupos, os caboclinhos do Pernambuco, as tribos de índio, tribo de índio, que é uma manifestação tipicamente paraibana do carnaval de João Pessoa, né, que são grupos, não são índios mesmo, né, é parafolclórico, assim. E não é desculpa, não é para folclore, porque são grupos originais mesmo da cultura popular, que eles se vestem de índios e é uma dança dramática, não é? Que desfilam ali na avenida, que tem a morte, a ressurreição, como a maioria dos grupos da cultura popular. Então fui conhecer tudo isso. E aí eu me apaixonei. Olha que né? coisa. Aí uma coisa que estava aqui, mas que eu não dava todo atenção. tempo aqui, né? Professor, olha que coisa bacana. O senhor traz para nós um debate que afeta, inclusive, o nosso jovem. E olha que o senhor já era professor. Então, o senhor foi vítima do mesmo processo. O senhor foi vítima da mesma circunstância que afeta, por exemplo, a música atual, o jovem atual, o que encontramos dificuldade para fazer com que esse jovem atente ou de certa forma, descubra, procure, interesse. Essa sacada que o senhor colocou aí, essa jogada que o senhor fez aí sobre a música de Chico César é sensacional, né? A música de Chico César e Dominguinhos tem o quê? Uns 10 anos. E realmente na voz da Juliette fez sucesso, viu, Leonardo? Fez sucesso. Aí porque ela estava cara. onde? Na mídia, né? Tava rolando, né? Exato. Aí a música é nada mais nada menos do que uma oração. A oração é do Santo Anjo, né? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. E aí as pessoas descobriram porque ouviram ela cantar. E aí o professor traz um depoimento. É um depoimento vivo de que ele mesmo foi vítima desse processo de massificação. E já veio descobrir depois. Eu sofro muito com isso. Eu sou um professor da área de linguagens também, viu, professor Naldinho? Trabalho com música, com cultura, só que com jovens. E é uma luta desigual e injusta. Porque eu tenho experiências, Leonardo, de que agora tentar trabalhar a cabeça desse jovem é praticamente impossível, para não dizer impossível. Aí o cara vai para a universidade, aí lá na universidade ele lembra de mim. Ah, cara, que me deu ideia, né, de uma nova sociedade de consciência, foi o professor Herbert Mello e tal. Deixa eu receber uma ligação às 3 da manhã, o cara ouvindo. Ele estava curtindo Chico Buarque de Holanda, aí depois passou para Fagner. Aí rapaz, eu tive um medo danado, Leonardo, porque eu pensei que fosse alguma coisa. A gente tem família, né? Tem idoso em casa e tal. Mas não, era um ex-aluno meu que estava curtindo a night, ouvindo um MPB. As indicações que tu dava. Aí ele lembrou de mim e ligou: professor, obrigado, professor. O senhor me falou naquela época, agora que eu entendo o que é música de qualidade. Então, para você ver. Aí eu vou aproveitar e fazer a pergunta. Onde está o erro, então? Onde é que nós erramos? Por que nós não conseguimos, nós que inclusive somos militantes e entendemos como esse processo funciona, por que a gente não consegue chegar nesse jovem, a gente não consegue reproduzir, replicar cultura brasileira, cultura nordestina, né, para essa parte da comunidade que é, Leonardo, importante. Porque se você de pequeno tem, evidentemente, consciência, tem o conhecimento de fato, você com certeza, na fase adulta, vai estar mais preparado, né? Olha, a educação ela tá em todo canto, né? Professor, só fala mais um pouquinho perto do microfone, por favor. Certo. A educação ela está em todo lugar. A gente está aqui agora e a gente está se educando.
Vocês aprendendo comigo e eu aprendendo com vocês. E aí a gente aprende em casa, a gente aprende na rua, a gente aprende na escola. Como diz Paulo Freire, né? A gente se constitui a cada dia, não é? Cada dia a gente é uma outra pessoa, porque a gente vai se educando, vai aprendendo. E aí vai depender muito onde é que esse jovem está inserido, né? Na casa dele, o que é que os pais dele escutam, o que é que escutam, falando em música, por exemplo. O ambiente influencia demais, falando né? da música, o que é que escutam no carro, o que é que botam para as crianças, o que é que a escola toca, né? E aí, nessa história de educação, a escola é importantíssima também, claro. E muitas vezes a escola se abstém desse tipo de ensino. Não, porque, olha, a gente já falou sobre essa história da modernidade, que ela é um projeto de poder, né? A modernidade, ela começa quando os europeus saem em suas caravelas e vai dominando o mundo, não é? E aí eles trazem um projeto de poder que passa também pela religião, né? E esse projeto de poder, para justificar, aí ele diz que quem não é cristão não é gente, e se não é gente, pode ser explorado, e aí explora negro, explora índio, né? Uhum. E para que essas pessoas sejam salvas e sejam humanas, tornem-se humanas, tem que crer no Deus católico, né? Tem que ser cristão e tal. E aí esse projeto de modernidade começa aí com esse padrão europeu como referência. Então tem que ser europeu. Tem que ser como o europeu pensa, ou não, então não presta. E aí o seguinte, os nossos currículos escolares, as nossas universidades, exato, estão dentro desse padrão. Tá ligado? Estão dentro desse padrão. E aí, como é um projeto de poder, e na contemporaneidade está aí o neoliberalismo, que é um nível, sabe, o pior que pode existir do capitalismo. Para ter poder, tem que ter capital. E aí os caras não querem saber. Então, você tem um programa de rádio, você quer ganhar dinheiro com ele. E aí você acaba fazendo o que não deveria. Televisão e tal, não sei o que, não quer saber, velho. Se tá tocando qualidade. Não quer saber. Sabe como é? Aí você escuta o locutor, hoje em dia, né? Sei lá, você tinha um controlista, tinha um locutor e tal. Aí o cara toca o gosto musical dele. Aí o gosto musical dele é aquilo que tá sendo veiculado no momento. Aí você escuta a mesma coisa em todos os programas, em todas as rádios. E o pior é que eu acho que o cara que tá tocando isso, ele tem a concepção de que aquilo ali é música boa porque tá tocando em todo lugar. Exatamente. Tá entendendo? Ele não tem um senso crítico de colocar para você uma opinião. Aí quando eu digo, você gosta de música, você gosta... Puxa, a FM de Cajazeiras, como a gente tava falando. A FM de Cajazeiras, cara, depois desse período aí maravilhoso, o cara que era dono da difusora comprou a FM e a programação da FM passou a ser música brega. Música brega, os clássicos da música brega, não é? Maravilhosos, né? Aí daqui a pouco, aí é o que é hoje. A rádio FM virou uma rádio com a mesma programação da AM, com esses programas de politicagem, não é? Essas coisas todas. Mudou totalmente. Então, o processo de formação da juventude é outro. Nós fomos formados dentro de um contexto. Desse monte de tecnologia de veículos de streaming, comunicação, como o próprio Spotify, o próprio YouTube. Com a chegada disso daí, como é que fica essa situação? Porque se antes a gente era obrigado a escutar
o que o controlista tocava, agora a gente tem o poder de ir lá e querer escutar o que quer. Mas as rádios, a grande mídia e a televisão é uma grande influenciam, referência cara. para levar você a Influenciam. buscar na internet. Não adianta você ter entendeu? esse espaço para você escolher, porque você já está aqui manipulado. Você vai escolher o que a manipulação lhe orientou, cara. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Professor Naldinho, rapidinho. Eu já tinha consciência sobre cultura brasileira, já era um militante nessa área. E esse papo para mim me agrada demais. É um papo para mim extremamente enriquecedor. E para quem está em casa, eu tenho certeza absoluta que se parar para ouvir esse bate-papo de hoje, vai aprender muito. Acredita que a primeira música que eu percebi isso, que eu senti isso, com consciência, é uma música chamada Morangos do Nordeste. Moranguinho do... Eu morava num bairro e a minha vizinha era fã dessa música. E ela tocava essa música, professor, 24 horas por dia. Eu amanhecia... Que é a mesma cor da caneta azul. Isso, é o mesmo processo. Eu amanheci, dormi ouvindo isso. Até que um belo dia, eu me peguei cantando essa música. Eu criticava a música... Escutava sem querer, né? Escutava sem vontade, né? E aí eu depois fiz análise. Mas, rapaz, eu que tenho consciência crítica disso, eu que entendo o que está acontecendo, eu que faço as minhas críticas, as minhas análises, estava eu lá, num belo dia, sozinho cantando. Estava tão tristonho quando ela apareceu, os olhos me fascinam logo. Cara, bicho, aquilo pra mim foi de uma pancada. Porque, assim, na minha cabeça, a ideia é a seguinte: o sistema, Leonardo, funciona. Funciona. E é muito forte. E é forte demais. Tá entendendo? E eu que estava Por mais fascinado, que você não queira participar do jogo você muitas acaba vezes entrando. você se pega dançando. Você acaba entrando. Tá entendendo? E eu que tinha tomado as 2 vacinas, não da Covid, mas da cultura brasileira, acabei, cara, cedendo, bicho. Entendeu? E fui durante muitos anos, inclusive, refém desse tipo de coisa. Tanto é que eu fiz uma análise recentemente, como eu me afastei de grandes nomes como o próprio Chico Buarque, o próprio Caetano. Não que eu quisesse, mas é porque o processo te esmaga de uma forma. Isso acontece não só na música ou nas artes, até na própria interação que a gente tem, na própria ideologia de convívio social, e sofre influência, tá entendendo? Leonardo, eu fui institucionalizado. Eu estava ali estigmatizado a ser mais um, se eu não tivesse, de certa forma, uma orientação, não buscasse uma reflexão. Olha. Por isso é que eu acho, vou concluir, professor, por isso é que eu acho que os anos 90, os anos 2000, o trabalho da Erivan, com o trabalho do professor aqui, Naldinho, vocês foram muito importantes para uma geração. Vocês deram uma contribuição imensa. Tem muita gente que ainda hoje respira ou se alimenta do que vocês produziram.